Olá, caros ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Jesus por Emmanuel e hoje nós vamos estudar o capítulo 170 da obra Caminho, Verdade e Vida, intitulado Domínio Espiritual. Meu nome é Juarez Pavão e irei iniciar esse estudo com vocês hoje. O trecho da passagem bíblica é do livro de João, capítulo 16, versículo 32, que diz o seguinte: não estou só, porque o Pai está comigo. Em seguida, comenta Emmanuel: nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemorizava. Respeitava a lei de Moisés, entretanto Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões efetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Olá, caros ouvintes. Estamos aqui para fazer uma interpretação bem tranquila e bem simples sobre esse capítulo 170 do livro Caminho, Verdade e Vida. O que é que o Emmanuel quis nos dizer nessa interpretação dessa passagem de João, capítulo 16, versículo 32? Que diz assim: não estou só porque o Pai está comigo. Jesus, nada mais, nada menos do que Jesus. E o que Emmanuel vem nos contar a respeito dessa passagem? Vem nos ensinar que a fé na vida futura e a fé em Deus, ela é primordial para a nossa evolução e para o enfrentamento das dificuldades que nós temos aqui no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. E aí ele começa falando que Jesus, ele, nos momentos mais difíceis da vida dele, não se deixou abater pelas vicissitudes da Terra, ou seja, pelos desafios que o planeta Terra nos impõe. Mas a gente sabe que Jesus é um espírito puro. Aliás, nós aprendemos no Espiritismo que Jesus foi o único espírito puro que desceu na Terra. Por isso ele não está sujeito às vicissitudes da Terra, da vida enquanto encarnado. Ou seja, as influências da matéria e do mundo material não conseguem se sobrepor à soberania espiritual que habitou o corpo de Cristo, e que caracteriza o ser crístico que ele é. Então, por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec até faz um breve comentário sobre a realeza de Jesus. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então ele se colocou numa posição de rei para que a humanidade pudesse entender que ele detinha uma certa soberania. Porém, naquela época eles entenderam como se fosse uma espécie de reinado humano, uma espécie de reinado feudal, quando na verdade o reinado de Jesus está associado à grandeza moral dele, que é uma outra coisa que a gente aprende no Espiritismo. A grandeza de um espírito está associada à sua moral.
e Jesus tinha um espírito puro, como eu já mencionei. Por isso, ele se comparou a uma espécie de rei aqui, né, que não pertencia a essa terra, justamente porque ele quis nos passar uma ideia de grandeza que havia junto dele, porém não era essa grandeza material, e sim a grandeza espiritual, né? Só que ele se utilizava de metáforas, então Jesus foi muito mal compreendido durante sua passagem na Terra, mas o Espiritismo ele vem justamente nos clarear as ideias, e por isso Emmanuel fez questão de comentar essa passagem do Cristo, para nos mostrar que mesmo na cruz, quando ele já estava perto da morte, ele deu o maior ensinamento que um espírito pode nos dar, que é o ensinamento do perdão, ignorando toda a maldade que estava sendo feita contra ele por aquelas pessoas, né? E Emmanuel nos dá também mais uma dica aqui. Ele diz que é nos momentos de das aflições, em que nós revelamos as forças do mundo material que nos subjugam. Olha que coisa interessante. Então é no momento da dor que a gente revela nossas fraquezas, né? Segundo o Emmanuel. E aí é que ele vai começando a traçar a diferença do Cristo, que Jesus ele não se deixa levar pelas tentações ou pelas forças exteriores que caracterizam esse mundo de provas e expiações. Então, ele diz aqui, nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência dos que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Então, Jesus quis nos ensinar que, para que a gente vença esse mundo, a gente tem que estar com nossa fé voltada ao Pai, de uma forma, da forma mais pura, da forma mais dedicada possível, né? A gente precisa desenvolver a semente da nossa fé. Enquanto a gente não desenvolve essa fé no plano espiritual, a fé em Deus, a fé nos propósitos que o Cristo veio nos ensinar, a gente invariavelmente sucumbirá perante os desafios que nós enfrentamos nesse mundo de provas e expiações. Então, a lição desse capítulo é mostrar, primeiramente, em que consiste a grandeza do Cristo, para que nós possamos imitá-lo, né? Porque a gente aprende no Espiritismo que Jesus ele é um modelo e um guia para a nossa humanidade. Ele não veio fazer aquilo que nós não possamos fazer também. Inclusive, ele mesmo disse que nós podemos fazer mais do que ele fez. Então, o ensinamento dele aqui nessa passagem é dizer que se nós estivermos com nossa fé voltada a Deus de uma forma sincera, de uma forma pujante, nós conseguiremos atravessar as tribulações do planeta Terra. Senão, nós iremos sucumbir. Porque ele mesmo, enquanto um espírito puro, um espírito extremamente evoluído, que não mais estava sujeito às vicissitudes da carne, como diz a doutrina espírita, ele mesmo se socorria diversas vezes à oração, à meditação, que são recursos que possuem uma grandeza de forças magnéticas imensas e que nós, infelizmente, relegamos a segundo ou terceiro plano. Aliás, nós até mesmo menosprezamos esses recursos. Então, se Jesus praticava a oração, se Jesus praticava a meditação, por que nós não praticamos? Ele, enquanto espírito puro, se utilizava desses recursos. E nós, infelizmente, menosprezamos. Então, o grande recado de Emmanuel é esse. Vamos fazer como Cristo. Ter a consciência que nós não estamos só aqui na Terra. Então, a partir do momento que
eu, você que está nos assistindo, que está passando por uma dificuldade, por uma prova, a gente deve sim se utilizar do recurso da oração. A gente deve buscar os ensinamentos do Cristo para tentar já dar um passo na evolução, adotando um estilo de vida diferente, um estilo de vida mais cristão, porque aí sim a vida começa a mudar também para conosco. E deixarmos de lado um pouco as ideias do senso comum, as ideias que a sociedade semeia em nossas mentes como se fossem verdades. E a gente sabe que não é bem assim. Muitas das ideologias, ou mesmo dos ensinamentos que a gente aprende em nossas culturas, são errôneos. Por isso que o Cristo veio para o planeta Terra, para nos ensinar a verdade, o caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos leva à evolução. Por isso ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente quer ser feliz, devemos buscar, sim, seguir este modelo, aprender as lições deste modelo que se chama Jesus Cristo, nosso irmão maior, o único espírito puro que desceu ao planeta Terra, que a doutrina espírita nos mostra como o grande governador que o planeta Terra possui. Ou seja, ninguém melhor do que ele para nos mostrar como evoluir no próprio planeta que ele governa. Então, meus caros ouvintes, vamos ter em mente sempre os exemplos do Cristo e manter nossa conexão, nossa fé ligada ao Pai de uma maneira mais perene, de uma maneira mais ativa. Mas como é que eu mantenho essa fé de uma maneira mais ativa, né? Essa é a grande indagação. Buscando um estilo de vida tal como Jesus nos ensinou. Sendo uma pessoa mais bondosa, sendo uma pessoa mais honesta, né? Sendo uma pessoa que preza pelo perdão, menos conflituosa, sendo uma pessoa mais humana. Então, nós temos que desenvolver as virtudes que nos caracterizam enquanto seres humanos, que são essas virtudes que o Cristo veio semear em nossos corações. Aí, a partir do momento que eu adoto um padrão de vida que entra no padrão vibratório que o Cristo veio nos ensinar, eu passo a desenvolver uma relação melhor com Deus e minha fé passa a aumentar, não é isso? E a partir do momento que essa minha fé possui uma conexão mais perene, mais forte, mais contínua com a espiritualidade superior, aí sim eu vou arregimentar forças que serão capazes de me impulsionar para a frente, serão capazes de me ajudar a desenvolver escudos para me proteger das ofensivas que são tão características desse mundo de provas e expiações, né? Porque a gente sabe que no mundo de provas e expiações existem espíritos dos mais diversos graus evolutivos, uns mais evoluídos e uns menos evoluídos. Os menos evoluídos são aqueles que estão mais próximos da animalidade, da materialidade pujante. Então, para que eu possa me defender de uma maneira segura, eu tenho sim que estar conectado ao Pai, como Jesus permanecia o tempo inteiro conectado a Ele. Obviamente que nós não somos espíritos puros, então nossa consciência oscila, nós temos nossas quedas de vez em quando, mas Jesus veio nos mostrar sim que é possível manter uma conexão suficiente para vencer os desafios quando eles batem em nossas portas. Então, Emmanuel, ele sempre é muito preciso, até mesmo no título que ele escolhia para essas obras que ele ditou. E aqui ele chama o capítulo de domínio espiritual, porque é esse domínio espiritual que é a grande chave do sucesso para a nossa evolução. Como já diziam os filósofos da antiga Grécia, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, obter esse domínio espiritual sobre o nosso egoísmo é o nosso maior desafio. E a partir do momento que a gente começa a trilhar o caminho da obtenção desse domínio, nossa vida já muda. A felicidade começa a sorrir para nós. Então, esse domínio espiritual é o nosso grande desafio
mas com os ensinamentos do Cristo, com a força da espiritualidade superior, com a fé em Deus, nós conseguimos obter. Pode até não ser de uma forma absoluta, porque, como nós bem sabemos, somos ainda espíritos imperfeitos, mas teremos o domínio suficiente para que a gente possa ter uma encarnação mais segura, uma encarnação mais proveitosa para a nossa evolução. Então, nunca esqueçamos dessa mensagem de Jesus. Não estou só, porque o Pai está comigo. Logo, você que está passando uma grande dificuldade, lembre-se, o Pai está com você e Ele não abandona nenhum de seus filhos. Tal como diz a parábola das ovelhas, enquanto uma ovelha estiver desgarrada, Deus não se contentará. Então Deus está com cada um de nós, nos vigiando, nos observando, e nós só precisamos olhar também para Ele e aceitar a mão que Ele estende até nós, que pode ser a mão de um irmão, pode ser a mão de uma oportunidade. Então essa mão de Deus, ela vem em nossas vidas de diversas formas. Basta que a gente aprenda a dignificar nossos olhos para poder enxergar a mão de Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo. Amanhã retomaremos com o capítulo 171. E fiquem com Deus e um grande abraço no coração de todos.